Vamos lá então, vamos para o segundo bloco. Pode soltar. 5, 4, 3, 2. Minhas amigas e meus amigos, voltamos aos crimes hediondos. Bom, nós sabemos que o critério no Brasil é um critério legal, ou seja, é só a lei. É a lei e somente ela que nos diz o que é crime hediondo. O juiz não diz. Não é a lei e o juiz, é só a lei. Nós sabemos que o crime hediondo, para ser considerado como tal, tem que estar previsto no Código Penal. Se aquele crime, não obstante arrolado como hediondo, por exemplo, estupro, for enquadrado fora do Código Penal, porque há outras leis que falam também de estupro, aí nós temos que afastar a hediondez. Nós temos crimes hediondos contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública, contra a incolumidade pública. E nós começamos analisando crimes hediondos, coloque na tela, contra a pessoa. Crime hediondo contra a pessoa, e o primeiro deles é o homicídio. O homicídio, crime hediondo contra a pessoa, o homicídio. Nós vimos que somente o homicídio simples vinculado a grupo de extermínio e o qualificado sempre são hediondos. Não é hediondo o privilegiado, não é hediondo o qualificado privilegiado, não é hediondo o culposo. Combinado? Olha só. Seguimos. Nós temos depois a lesão corporal. A lesão corporal é crime hediondo nesses casos que estão aqui no inciso 1º A. Então são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra a autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Vejam, toda e qualquer lesão é crime hediondo? Não. Apenas a chamada lesão funcional, praticada em razão da função pública exercida pela vítima, ou contra parente desta vítima que exerce uma determinada função pública. E não é qualquer lesão. Nós temos apenas a hediondez, coloque na tela. No caso de uma lesão dolosa, voltei. No caso de uma lesão dolosa gravíssima, 129, parágrafo 2º. E no caso de uma lesão seguida de morte, 129, parágrafo 3º. Não é qualquer lesão. É a lesão dolosa gravíssima ou é a lesão seguida de morte. E mais, não é qualquer lesão dolosa gravíssima e nem qualquer lesão seguida de morte. Deve haver este nexo funcional que eu te falei. Coloca na tela. Isso significa que é uma lesão dolosa gravíssima ou é uma lesão seguida de morte quando praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Vamos parar aqui. 142 da Constituição traz as Forças Armadas. 144 da Constituição traz as polícias. A Polícia Federal, a Polícia Militar, os bombeiros, as polícias civis, a PRF, a Polícia Ferroviária Federal também, as polícias. Mas não é só. Forças Armadas, polícias, põe na tela, diz mais lá. Além disso, integrantes do sistema prisional, olha a autoridade penitenciária aí, e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela,
ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau em razão dessa condição. Veja, então é praticar uma lesão dolosa gravíssima ou uma lesão seguida de morte contra um funcionário público ou parente deste servidor público, que trabalha nas polícias, nas Forças Armadas, trabalha no sistema penitenciário, na Força Nacional de Segurança Pública, ok? Em razão da função. Esta é a hediondez. Não é qualquer lesão. E não é qualquer lesão gravíssima ou seguida de morte. Deve haver um nexo funcional. Combinado? Vem comigo. Depois, então, este foi o nosso segundo crime hediondo contra a pessoa. Na sequência, nós temos o terceiro... Opa, voltei. Nós temos o terceiro crime hediondo contra a pessoa, que é o genocídio. Eu te falei que para ser hediondo, o crime tem que estar na lei dos crimes hediondos. E além disso, dentro do Código Penal. Mas eu te disse que há duas exceções. Uma exceção é o genocídio, que está numa lei especial, a 2889. E outra exceção é a posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, que está no Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Então, aqui no genocídio, nós temos um crime que não está no Código Penal, mas é hediondo. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos diz que ele é hediondo. Aonde? Põe na tela, no parágrafo. Olha lá. Artigo 1º, parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, de 1º de outubro de 56. Então, a lei dos crimes hediondos é essa aqui, é a Lei 2889 de 56. E o de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei número 10.826 de 2013, é o Estatuto do Desarmamento. Todos tentados ou consumados. Tá? Então, vejam, minhas amigas e meus amigos. Existem os seguintes crimes hediondos contra a pessoa: homicídio, lesão corporal e genocídio. Não é qualquer homicídio, não é qualquer lesão corporal, mas é qualquer genocídio. Qualquer genocídio enquadrado dentro da Lei 2889. Por quê? Coloca na tela. Porque quanto ao genocídio, vejam, vale o que está nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889. Então vamos lembrar, estes são os crimes hediondos contra a pessoa. O homicídio, simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente. O homicídio qualificado, sempre. A lesão dolosa gravíssima. A lesão seguida de morte, quando houver nexo funcional. Por isso se fala em lesão funcional. Então ela é praticada contra um agente ou parente da segurança pública, das Forças Armadas, das polícias, do sistema penitenciário, da Força Nacional de Segurança Pública. Tá? E depois, ponha na tela o genocídio. Estes são os crimes hediondos contra a pessoa. Joia? Muito bem. Seguimos.